Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. E como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé, do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E, falando em povo, né, a gente precisa lembrar, né, do nosso maior patrimônio institucional, que é a Constituição, que afirma que todo poder emana do povo, né. E assim, e o que a gente mais vê, né, hoje no Brasil é aí uma turbulência institucional. A gente vê uma série de desafios, né, para frente, né. E esses desafios serão, né, mais facilmente superados conforme, né, criarmos intimidade, né, uma maior intimidade com a nossa Constituição, né, que é belíssima, né. E o que falta muitas vezes é a participação política para a gente colocá-la em prática da maneira que consideramos, né, mais adequada, né. Mas assim, bom, nesse todo momento de novo presidente interino, que já se comporta como presidente permanente, né? É uma incoerência. Vivemos um tempo de muitas incoerências, né? Eu considero precipitado, né, o presidente interino antes do afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. Ele já trocou o slogan do governo, né? E além de trocar o slogan do governo, já recompôs o ministério, né? Assim, e é emblemático a extinção de um ministério, que é o Ministério da Cultura, né? Então, tudo isso são fatos a serem observados e temas para reflexões, né, mais aprofundadas, né? Mas assim, eu quero inaugurar com vocês, por conta desse novo cenário, uma nova série de conversas que eu quero chamar de aposta ou azia, né? E eu acho que isso é uma brincadeira que só pode ser feita em português, né? Eu desconheço outros idiomas, né? Mas, né, existe uma palavra, né, em termos religiosos, que é apostasia, né? E vamos lembrar que no pronunciamento, o primeiro pronunciamento, né, o pronunciamento da posse do novo presidente, né, ele usou expressões, né, de alcance religioso, né, como um governo de salvação, e não só isso, né, ele também fez uma pequena palestra sobre religião também, né. Então, assim, claro que todo golpe, né, é um golpe de mau gosto, né, mas assim, tem certos momentos que a gente vê que as pessoas insistem no mau gosto para confirmar que é um golpe, né? Então assim, e é claro que todo mundo precisa ter, né, a sua religiosidade, mas querer governar por meio da religião, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque a primeira religião que um Estado tem, né, o primeiro texto sagrado é a Constituição, que não pode ser violada, né? Ainda mais por um professor universitário de direito constitucional. Então, assim, mas apostasia ou azia, né? Então, assim, a aposta todo mundo sabe o que é, né? A aposta é você colocar a sua opinião à prova, né?
assim, você tem uma opinião, né? Outra pessoa tem outra opinião e você coloca a prova, né? E depois espera os fatos para ver se os fatos vão confirmar qual opinião, a sua ou do outro, né? E você tem a sua certeza, o outro tem a certeza, outra certeza, né? E serão os fatos que vão, né, confirmar qual a opinião que estava mais próxima, né, de ter aquele resultado, né. A graça da aposta é ninguém, né, assim, ninguém saber os resultados, né. As pessoas têm certeza da sua opinião, mas o resultado, né, é que vai confirmar qual era a opinião que estava mais adequada, né? E essa é sempre, né, o desafio, né, das opiniões, né? E desse ambiente de pluralidade, né? Várias opiniões, a gente não sabe qual é aquela que vai ter aquele resultado mais previsível, né? Ou, né, assim, essa é a questão. A graça é essa, né? E azia, né, que na verdade é um sufixo da palavra apostasia, né, mas aqui é um outro substantivo, né, é o mal-estar, né, que as pessoas têm, o mal-estar gástrico, né, na garganta, esôfago, né, é que é essa queimação, né, e interessante que o termo médico para essa azia, né, que é um substantivo, que é um sintoma, né, em grego chama-se pirose, né, e pirose, né, pira, vem de piro, né, quer dizer queimar, né, quer dizer fogo, né, de pira olímpica, né, então aí é também muito interessante aí, nós vivemos esse momento olímpico em que a tocha, né, a chama olímpica está aí incendiando corações e imaginações, né, pelo nosso território, né. Então, assim, então é um trocadilho que funciona muito bem em português, né? Mas, diante disso, precisamos falar, né, o que é apostasia, né? Bom, apostasia é alguém que se distancia, alguém que está longe de algo, né? E esse algo, né, você tem que definir esse algo, né? E geralmente é no contexto religioso, né? Bom, o apóstata, a pessoa que se afasta, é a pessoa que se afasta, né, de uma ortodoxia, né? Ortodoxia, em grego, quer dizer opinião correta, né? E você precisa também saber se existe uma referência, né? Se essa referência ela é definida como opinião correta. Outra pergunta que você precisa fazer é quem é que define se essa opinião é a correta ou não, né? Sendo que a gente já apreciou aí o fenômeno da diversidade de opiniões, né? E elas acabam, né, sendo colocadas a provas o tempo todo, né? E existe aí uma certa até certo competitividade, uma esportividade nesse debate, né? Então, assim, que opinião é correta, né? O que está escrito no texto constitucional ou que uma maioria de parlamentares, né, definiram, né? Qual é a interpretação que prevalece, né? Essa interpretação que prevalecer é a opinião correta, né? É a ortodoxia. E a gente vê, no caso do impeachment, né, ela acontece por um ato de força, né, uma relação de força, né? E quando você começa, né, usar a força, abusar da força para impor uma opinião que você diz que é correta, né, sem a apreciação cuidadosa, né, de outras opiniões, né, aí, né, a gente começa a ter uma violência, né, e a violência com um texto, né, que deveria ser preservado por todos, né, isso
também, né, no contexto religioso, é o sacrilégio, né? Então vivemos momentos que o grande sacrílego está no poder, né? Uma vez que todo mundo confiava que seria uma pessoa que, por conhecer o texto constitucional, seria a última pessoa a violá-lo, né? E por falar em grande sacrílego, né, a gente precisa ler Mateus 24, que acredito que é o texto que mais pode, né, nos inspirar nesse momento, né? Bom, então, apostasia, afastar-se de algo, de uma opinião correta. E aí a gente não tem certeza, né? A gente coloca em suspeita, né, quem tem autoridade para dar essa opinião correta, né? E bom, quem define quem é a opinião correta vai ter poder, autoridade para definir quem não é correto, né? E se a pessoa tem esse poder, a pessoa tem o poder de perseguir, né, condenar e punir, né, as pessoas que não concordam com ele. Então a gente pode viver momentos difíceis de abuso de poder, né? E assim, a gente precisa perceber que esses indícios estão aí, né? Então, assim, isso começa com a repressão, né? Porque se você é acusado de ser incorreto, né, de ter uma opinião divergente, heresia. Se essa opinião divergente incomoda muito, né, quem é o detentor da ortodoxia, né, vai se sentir ofendido. Se ele se sente ofendido, ele vai acusá-lo de blasfêmia, né? Bom, se ele acusá-lo de blasfêmia, ele vai encontrar dispositivo jurídico para puni-lo, né? E aí que Jesus fala em Mateus 24, quando o grande sacrílego entrar no templo, fuja para o monte. Então, a gente percebe que quem pratica apostasia, na verdade, né, tá tendo aí um cuidado, né, que Jesus mesmo alertou, né. E assim, e é muito importante a gente tomar esse cuidado, né, porque o próprio Jesus não ousou dizer o que é verdade, né? Não que ele não soubesse o que é verdade, mas ele sabe que a verdade é incomunicável, né? E assim, e ele diz, né, o Evangelho diz que o início é o Logos, né? E esse Logos, né, assim, é incomunicável. Então, é bom afastar-se para os montes, viver esses momentos de pirose, né, que é o fogo, o Espírito Santo. Você vai querer expressar a sua opinião e você vai ser reprimido. Essa repressão vai te causar mal-estar, vai te adoecer, né? E para você se preservar, é claro que você vai ter que se afastar, né? E se afastar, né, da ortodoxia que você não considera legítima, né, da idolatria, né, é um sinal de que você pode estar, né, mais próximo da verdade do que as pessoas que estão no templo, né, porque o templo da idolatria não ficará pedra sobre pedra, né. Então, assim, viva a sua pirose, né, não sinta a azia como algo negativo, né, porque só Jesus saberá quem é o eleito, né? E ele reunirá todos os eleitos, né? Aposte nisso, né? Então, caros que Alice para todos vocês, isso é Graça e Verdade, e a gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, porque é do Pai, o universo, o dinamismo é a mais elevada honra. Assim seja, para o bem do nosso querido Brasil, e leiam Mateus capítulo 24.